Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por andar na palavra comigo. Estamos dando uma olhada nas vidas dos 12 discípulos, os 12 apóstolos, para aprender deles como nós possamos ser melhores seguidores de Jesus Cristo e servos e servas dele. Esta vez aqui, vamos ler em Mateus 10, tem uma lista dos discípulos. E há um discípulo que às vezes a gente se confunde, porque tem dois com o mesmo nome. Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e lhe deu apelido Tadeu. Simão Cananita, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Tem dois Tiagos aqui. E esta vez vamos falar sobre esse Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago, o menor, esse foi familiar de Jesus Cristo. A prima da mãe de Jesus, a Maria, era a mãe desse discípulo aqui. Então, sendo familiar, imagine, pode ser que ele conheceu Jesus bem antes de vários outros apóstolos. Conheceu antes que Jesus começou o ministério público. Esse não foi o Tiago que era o irmão de João. E às vezes pegamos as características de um, atribuamos a outro, e não é assim. Mas esse filho de Alfeu, ele foi o primeiro pastor da primeira igreja, das igrejas primitivas. Primeira igreja, depois da ascensão de Jesus Cristo, começou aonde? Jerusalém. E o pastor, por um tempo, daquela igreja foi Tiago, filho de Alfeu. Ele foi, então, o líder, humanamente falando, o líder da primeira e maior igreja, com maior influência na igreja primitiva. E o livro de Atos nos diz, na verdade, que todos os cristãos consideravam esse Tiago como um pilar na igreja. Qual é o trabalho, qual é a função de um pilar? Suporta a estrutura toda. Tem firmeza, é forte, é constante, é estável, baseado bem, enraizado. E o trabalho de um pilar é suportar uma estrutura, aguentar muito peso. E a igreja, em Atos, em Jerusalém, aquela igreja grande e trabalhadora, eles olhavam a seu pastor, Tiago, e dizia: esse aqui, ele é um pilar. Dá para a gente confiar nele. E esse Tiago, depois, sofreu como mártir uma morte horrível. Os judeus que não gostavam, claro, da fé cristã, os seguidores de Jesus, eventualmente eles pegaram ele e levaram ele a um balcão, uma sacada lá no templo, mandando ele negar Jesus. E em lugar de negar, ele confessava. E eles jogaram ele daquela altura, caiu lá todo machucado, ferido, mas não somente pararam ali, eles depois, com ele já bem ferido, apedrejaram a ele. Sofreu, morreu uma morte horrível. Mas a igreja confiava muito nele. E ele foi fiel até o fim. Ele suportava aquela igreja, servindo, ajudando, discipulando, lidando, guiando, orientando. Suportava todo o trabalho de pastor. Mas depois suportava também a morte, como o mestre dele aguentou e suportou, seguindo nos passos de Jesus. Os evangelhos não nos diz muita coisa sobre ele. Dá o nome dele em algumas listas só. Mas depois, com um comentário breve, a Bíblia diz: mas esse homem aí, muitos seguiram o exemplo dele. Ele impactou muitas vidas. Foi achado um servo fiel
em que muitos poderiam confiar. Somos discípulos assim. Outros podem depender da gente. Outros podem seguir o nosso exemplo. Seremos fiéis até a morte ao nosso Senhor. Muito obrigado pelo tempo. Até a próxima.